Alinhamento do painel solar. Em um sistema de energia solar fotovoltaica, cada painel deve idealmente rastrear o Sol durante o dia para obter o máximo de energia possível. Infelizmente, isso costuma ser muito caro para implementar, e a maioria dos pequenos sistemas de energia solar emprega painéis fixos. A primeira questão, então, é saber em que direção os painéis devem ser montados. Já vimos que para nós na Terra, o Sol não apenas se move no céu de leste a oeste durante o dia, ele também oscila lentamente de norte a sul e vice-versa com as estações. No verão, o Sol está mais alto no céu, os dias são mais longos, e a incidência dos raios se aproxima da perpendicular à superfície do planeta, deixando a energia mais concentrada. Já no inverno, quando o Sol está mais baixo no céu, os raios incidem num ângulo mais agudo. Como o movimento diário é simétrico em relação ao meridiano local, linha norte-sul, o azimute, os painéis devem ser voltados para o norte no hemisfério sul e para o sul no hemisfério norte. Isso deixa somente o ângulo de elevação do painel a ser determinado. Sabemos que no hemisfério sul, o Sol se move de uma declinação de menos 23,5 graus no solstício de verão, passa através de declinação zero nos equinócios de outono e primavera, para uma declinação de mais 23,5 graus no solstício de inverno. Esse movimento é simétrico em relação ao ponto de declinação zero. No diagrama, a latitude é de cerca de 30 graus. Pode-se pensar que, devido a essa simetria, a elevação ideal de um painel solar é tal que deve apontar para a posição de declinação zero. Este, porém, não é o caso. A razão é que os dias no inverno são mais curtos, sendo necessário compensar isso inclinando o painel um pouco mais para o norte. Isso significa que o painel subtende uma área maior em direção ao Sol nos meses de inverno e compensa até certo ponto a perda de energia nessa época. Verificou-se empiricamente que um bom compromisso em latitudes médias é apontar o painel para uma declinação entre 15 graus e 11 graus, digamos de 13 graus. Isso é feito tornando o ângulo entre o painel e a horizontal igual à latitude do local mais 13 graus. Assim, no diagrama, o ângulo de inclinação do módulo será 30 graus mais 13 graus, igual 43 graus. No hemisfério norte, o diagrama será invertido, e o ângulo será de uma linha apontando para o sul. Em resumo, se você deseja produzir mais energia no verão, uma boa ideia é subtrair 13 graus da sua latitude. Por exemplo, em Campinas, latitude igual a 23 graus, seria recomendável inclinar os módulos a 10 graus. Se você deseja produzir mais energia no inverno, deveria somar 13 graus à sua latitude, ou seja, inclinação de 36 graus em Campinas. Radiação incidente. A temperatura do ar na superfície da Terra é o resultado de muitos processos diferentes de transferência de calor. Já falamos que a irradiação média que atinge o topo da atmosfera vinda do Sol durante um ciclo dia-noite é de 340 watts por metro quadrado. Isso é energia suficiente para derreter 1 quilograma de gelo a cada 17 minutos. Entretanto, como vimos, grande parte dessa radiação é refletida de volta ao espaço pelo vapor d'água, pelas nuvens, pelas partículas de poeira e pela superfície da Terra. Agora, procuro mostrar o que acontece com a radiação solar incidente no módulo fotovoltaico. De novo, eu não vou dar os detalhes das fórmulas, mas apenas apresentar o procedimento e as variáveis envolvidas. Para esse fim, primeiro dividiremos a entrada da irradiância em 3 componentes já conhecidos: direto, difuso e refletido. Na terminologia fotovoltaica, geralmente usa-se o termo albedo, ou coeficiente de reflexão, que é o poder de reflexão de uma superfície, calculada como a razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela.
Em outras palavras, o albedo é a parte da radiação que atinge o módulo, após a reflexão no solo ou objetos em redor. A energia que chega no módulo é, portanto, a soma destes três componentes. Naturalmente, você pode simplesmente colocar um módulo fotovoltaico plano no chão. Nesse caso, o componente difuso é poderoso porque o módulo pode receber luz de todo o hemisfério. Aqui temos o módulo solar montado em um plano, inclinado em um certo ângulo. Agora vamos dar uma olhada na radiação direta, que está diretamente ligada ao ângulo de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo entre o módulo e a direção incidente da luz solar. O ângulo de incidência é função somente do azimuth e da posição do Sol. É importante perceber que este desenho está em duas dimensões. Isto significa que o ângulo de incidência destacado é verdadeiro apenas no caso de o azimuth do módulo corresponder ao azimuth do Sol. Quando a superfície absorvedora e a luz do Sol são perpendiculares entre si, a densidade de energia que atinge o módulo fotovoltaico é máxima. No gráfico, vemos o efeito da latitude e da inclinação do módulo em função da irradiação solar recebida ao longo do ano, em vatora por metro quadrado por dia sem nuvens, na latitude da cidade de São Paulo, ou seja, latitude de 23,5 graus, e supõe-se que o módulo esteja voltado para o norte. No eixo X, os dias desde 1º de janeiro. No eixo Y, as três curvas são a irradiação solar incidente, vermelho, a irradiação solar horizontal, azul, e em verde a irradiação solar sobre uma superfície inclinada a 35,5 graus. Esses valores devem ser considerados como valores máximos possíveis no local específico, pois não incluem os efeitos da cobertura de nuvens. O outro componente que contribui para a irradiância global incidente é a radiação difusa de DHI. Esta é a radiação solar que é dispersa na atmosfera terrestre por moléculas de ar, vapor d'água, aerossol e nuvens. DHI é o componente da irradiância horizontal global que não vem diretamente do feixe do Sol. O cálculo dessa irradiância depende principalmente do Sky View Factor, SVF. O SVF define a proporção do céu visível pelo módulo não obstruído por edifícios, terreno ou árvores. Como o módulo é inclinado a fim de otimizar a irradiância direta, o ângulo a partir do qual a luz pode atingir o módulo é limitado e, portanto, o SFV do céu deve ser calculado. O último componente da irradiância é a radiação refletida ou albedo visto na figura, definido como a razão entre a radiação refletida e a radiação global. É um número adimensional menor que um que depende da superfície do solo. Quanto maior o albedo de uma superfície, mais da radiação solar é refletida e menos é absorvida. Por exemplo, o albedo da neve é 0,6. O albedo das áreas urbanas está entre 0,05 e 0,20. O albedo da água é apenas 0,1. Segundo especialistas, pode-se dizer que o albedo médio da Terra é 0,4. Isso significa que 60% da radiação solar incidente fica retida no solo terrestre. Esses valores podem ser medidos com alta precisão por meio de satélites, sendo posteriormente inseridos nos modelos de tempo e clima. O albedo pode ser medido com um albedômetro. Este consiste em um par de piranômetros montado paralelamente ao Sol. Um piranômetro está apontando para baixo para medir a intensidade da luz refletida do solo. O outro piranômetro está apontando para cima para medir a irradiância horizontal global. A razão entre essas duas grandezas é o coeficiente citado acima. Medição e simulação solar. A medição de células solares requer uma fonte de luz estável, que corresponda às condições da luz solar. Não apenas a intensidade, mas também o espectro deve corresponder a um padrão. Uma opção óbvia é simplesmente usar o próprio Sol. Em locais onde há pouca nuvem, esta é uma boa solução.
Mas ainda existem variações nas condições atmosféricas que requerem correção para comparar as medições ao longo do tempo. O espectro também muda ao longo do dia, e isso limita ainda mais o tempo de teste. A curva IV pode ser traçada com instrumentos específicos. Aqui temos um equipamento de teste solar fotovoltaico. O coeficiente de massa de ar, AM, é usado para ajudar a caracterizar o espectro solar após a radiação solar ter viajado pela atmosfera. O coeficiente de massa de ar define o comprimento do caminho óptico direto através da atmosfera terrestre, expresso como uma razão relativa ao comprimento do caminho verticalmente para cima, ou seja, no zênite. Ele é comumente usado para caracterizar o desempenho de células solares sob condições padronizadas e é referido usando a sintaxe AM, seguida de um número. Os painéis solares geralmente não operam exatamente sob uma espessura fixa da atmosfera, pois, se o Sol estiver em ângulo com a superfície da Terra, a espessura efetiva será maior. O número AM é representado pelo padrão AM 1.5, geralmente usado como referência em sistemas fotovoltaicos terrestres. O espectro padrão AM 1.5 refere-se a dois espectros de irradiância solar terrestre padrão. O espectro AM 1.5 global é projetado para módulos de placa plana e possui uma potência integrada de 1000 watts por metro quadrado. O espectro AM 1.5 Direct é definido para o trabalho de concentradores solares, e o espectro de referência, ASTM 490, é para uso pela comunidade aeroespacial. A curva do pato. A curva pato é um gráfico da produção de energia ao longo de um dia que mostra o desequilíbrio no tempo entre a demanda de pico e a geração de energia solar. Usado na geração de eletricidade em escala de serviço público, o termo foi cunhado em 2012, pelo operador de sistema independente da Califórnia. Em alguns mercados de energia, o pico diário de demanda ocorre após o pôr do sol, quando a energia solar já não está disponível. Em locais onde uma quantidade substancial de capacidade elétrica solar foi instalada, a quantidade de energia que deve ser gerada a partir de outras fontes, além da solar ou eólica, apresenta um rápido aumento próximo ao pôr do sol e atinge o pico no meio da noite, produzindo um gráfico que se assemelha à silhueta de um pato. No gráfico, a demanda por energia elétrica é a curva azul. A curva laranja, a curva de pato, representa o fornecimento de energia elétrica de fontes despacháveis, isto é, aquelas fontes que podem ser ajustadas à demanda, como a energia hidroelétrica, por exemplo. A curva cinza é o fornecimento de energia elétrica solar. A curva laranja sobe acentuadamente das 17 horas às 18 horas à medida que o sol se põe, exigindo cerca de 5 gigawatts de capacidade de geração de fontes despacháveis para entrar em funcionamento no espaço de 1 hora. Sem qualquer forma de armazenamento de energia após períodos de elevada produção solar, as empresas de energia devem aumentar rapidamente outras formas de produção de energia, por volta da hora do pôr do sol, para compensar a perda de produção solar, uma grande preocupação para os operadores de rede onde há um rápido crescimento da energia solar, fotovoltaica. O armazenamento, como a energia hidrelétrica represada, pode resolver esses problemas se puder ser implementada. Baterias de uso de curto prazo, em uma escala de uso suficientemente grande, podem ajudar a nivelar a curva de redução e evitar flutuações no uso do gerador e podem ajudar a manter o perfil de tensão. No Brasil, a geração das fontes não controláveis ocorre, em grande parte, no período da madrugada, por conta das usinas eólicas, mas, obviamente, a fonte solar possui uma curva de geração característica com picos de geração no meio do dia e zero de geração nos períodos noturnos.